Olá, amigos da Rádio WRB, do canal Resistência Inclusiva, das plataformas de conteúdo do Grupo Comunicação e Pesquisa de Taubaté, de São Carlos, do Brasil e do mundo. Eu estou Denis Albert e esse é o programa Conexões, hoje recebendo a convidada Alessandra Daniela Missale Picharilo. Ela que é licenciada, mestrada e doutorada em Educação Especial pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos. Ela também é membro do LACED, Laboratório de Análise do Comportamento e Educação Especial. Os temas de pesquisas são ensino de matemática para crianças com transtorno do espectro do autismo, acessibilidade e política, graduada em licenciatura em ciências exatas, com ênfase em física pelo Instituto de Física de São Carlos. Ela vem trazendo o tema a educação especial e acessibilidade, mais do que uma necessidade, um direito. Programa Conexões, sempre uma produção do Grupo Comunicação e Pesquisa aí da Rádio WRB, em parceria com o canal Resistência Inclusiva, que é um canal que fala de inclusão e acessibilidade do ser e do saber. Então, vamos receber a nossa convidada, Alessandra. Muito obrigado pela presença, minha querida. Você que já é amiga do nosso comandante aqui do stream, do Diego Messias, aí de São Carlos. É com grande honra e com grande prazer que a gente te recebe aqui no programa Conexões. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, boa noite. Bom dia para quem vai assistir de dia, boa tarde para quem vai assistir à tarde, né? Eu que me sinto muito honrada por ter sido convidada. Primeiro, eu quero iniciar me autodescrevendo para quem vai aí assistir ou ouvir o programa. Eu sou uma mulher de 48 anos, de pele branca, cabelo curto azul, estou usando batom vermelho, uma blusa preta de furinhos, atrás de mim tem uma parede com violões e um armário de madeira clara. Eu sou daqui de São Carlos mesmo, interior, mãe de família e pesquisadora. É isso aí, a gente agradece a todos vocês que nos acompanham pela Rádio WRB e também pelas plataformas de conteúdo do Grupo Comunicação e Pesquisa, para aqueles que têm alguma deficiência visual ou baixa visão, e para as pessoas que nos ouvem pela Rádio WRB. A nossa convidada acabou de se autodescrever, então eu vou me autodescrever, assim como o nosso canal Resistência Inclusiva fala de inclusão, assim para as pessoas conhecerem. Bom, o Denis Albert não mudou muito, ele continua branco, caucasiano, cabelo curto, bem curto, sobrancelhas meio amareladas, o nariz um pouco avantajado, descendência de italiano. Estou sentado na minha cadeira, né, o cadeirante do Apocalipse, minha cadeirinha verde-limão, e estou com uma camisa do basquete sobre rodas Taubaté, ao qual eu faço parte. Inclusive, a camisa foi confeccionada em parceria com a Rádio WRB. A camisa é azul, azul com tons de claro, azul claro, com escrito basquete sobre rodas Taubaté em preto, com o símbolo da bola de basquete e do cadeirante aqui, tá bom? Na manga direita, lógico, tem o símbolo do Resistência Inclusiva, que é uma mãozinha fechada, simbolizando a resistência do ser humano e da luta da pessoa com deficiência. E na manga direita, o símbolo da Rádio WRB, com o site da rádio, www.radiowrb.com.br. E esse é o programa Conexões, hoje com o tema a educação especial e acessibilidade. Mais do que um direito, uma necessidade. Com vocês, Alessandra Picharilo. Alessandra, educação especial quanto à modalidade de ensino. Você que está dentro da área de pesquisas, o que você tem visto? Qual a diferença entre a educação especial e a educação inclusiva, Alessandra?
A educação especial ela é uma modalidade de ensino. Então, de acordo com o que está na Lei de Diretrizes e Bases, né, que é uma diretriz da educação geral, ela é uma modalidade que ela perpassa todos os níveis de ensino. Então, o que isso significa? Significa que desde a educação infantil até a educação superior, é direito de todas as pessoas, público-alvo da educação especial, receber um atendimento de educação especial. Tem acontecido uma certa confusão do que é de chamar educação especial e educação inclusiva como sinônimos. Elas não são sinônimos. A educação especial ela está dentro de uma educação inclusiva. Pensar numa educação inclusiva, numa escola inclusiva, é um ambiente em que todos os alunos, independente do seu gênero, independente da sua religião, da sua origem, enfim, das mais variadas características, ela vai se sentir pertencente. Então, uma escola verdadeiramente inclusiva é uma escola para todos, assim como está previsto na legislação, né, na nossa Constituição, mas que, infelizmente, ainda a gente não tem isso na nossa realidade. Então, por exemplo, os lugares que recebem refugiados, os lugares que atendem comunidade quilombola, que trabalham com comunidades indígenas, ou que estão trabalhando com alunos que vêm de comunidades mais periféricas, com outros problemas, com problemas sociais, e dentre as minorias ainda há o público-alvo da educação especial. Então, uma escola que seja pensada para receber todos esses alunos de forma a demonstrar que eles pertencem à escola, que a escola, eles são alunos da escola e a escola é um espaço deles, de todos, independente da sua diversidade, aí sim, de fato, a gente tem uma escola inclusiva. Então, essa é a diferença. Educação especial é uma modalidade que nos ajuda a tornar o espaço inclusivo para a pessoa público-alvo da educação especial. Mas sozinha ela não pode ser considerada educação inclusiva, porque a inclusão é uma coisa muito maior, muito ampla, né? Não apenas para pessoas com deficiência ou superdotação. Aí, falando em público-alvo da educação especial, às vezes não é muito comum, né, a gente ter aí divulgado de quem que a gente realmente está falando. Então, um dos documentos norteadores é a Declaração de Salamanca, e a Declaração de Salamanca, ela fala na educação inclusiva, que é a educação que eu falei agora há pouco, que é para todas as minorias. Mas por questões políticas e financeiras, aqui no Brasil, a educação especial foi definido como público-alvo dessa educação. Então, pessoas com deficiência intelectual, com deficiência física, com deficiências sensoriais, ou seja, auditiva, visual, com transtorno global do desenvolvimento. O que é transtorno global do desenvolvimento? Ainda está assim na legislação, mas hoje a nomenclatura atual para esse público é o TEA, que é o transtorno do espectro do autismo, que a gente não chama mais de transtorno global do desenvolvimento. Apesar do transtorno do espectro do autismo ser um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele está ali no desenvolvimento, ele vai atingir a criança e adolescente, o adulto, né, em várias esferas, mas o nome mais atual, a nomenclatura mais atual seria o TEA e não o TGD, como ainda está aparecendo na literatura, na legislação. E ainda altas habilidades e superdotação. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, ter altas habilidades e superdotação não é ser gênio. Há estudos que preveem aí uma ocorrência entre 8% e 10% de alunos com altas habilidades ou superdotação. E que não necessariamente precisa ser acadêmica, porque pode ser sinestésica, pode ser no canto, pode ser artística, enfim, em qualquer área, em qualquer habilidade. E mesmo se ela for acadêmica, que vai ser nas disciplinas que estão dentro da escola,
não necessariamente o aluno vai se dar bem em todas as disciplinas. Ele pode ter facilidade em disciplinas como história, geografia, português e ter muita dificuldade em disciplinas de exatas. Ou o contrário, ter muita facilidade com matemática, física e não ter facilidade com português, com história, com geografia. E isso, às vezes, dá uma nublada aí no meio de campo, porque às vezes o professor fala assim, não, mas como que ele tem altas habilidades? Ele tira 4, 3 de história, ele tira 10 de matemática, mas tira 3, 4 de história. Sim, porque as altas habilidades podem estar direcionadas para uma área de conhecimento. Enfim, todos esses vão precisar de um apoio educacional especializado, que é o AEE, que é previsto, né, na lei, e justamente porque o profissional formado em educação especial, ele tem a formação para entender como lidar, como planejar e como oferecer e até como auxiliar o professor de sala de aula no planejamento para que realmente esses alunos aproveitem plenamente da aula, né? E aí a gente tem aí mais recente a Lei 13.146, que conhecida popularmente como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a LBI, que vai reforçar algumas coisas que já estão ditas tanto na Constituição como em outras diretrizes. Então, lá no capítulo 4, vai descrever todo o direito à educação, como ela tem que ser oferecida, quais os direitos locais e o que deve ser feito. Então, está bem descrito lá. No capítulo 9, vai reforçar o direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer, e nesse ponto eu gostaria de dizer o seguinte: quando a gente pensa em direito à educação, a gente acaba se restringindo ao ambiente escolar. De fato, na escola é onde a gente aprende de maneira sistematizada, os conteúdos estão sistematizados. O que significa isso? Significa que tem um currículo, uma ordem e como isso vai ser apresentado ao longo da trajetória escolar, desde a educação infantil até o final do ensino médio e depois dos cursos universitários à escolha dos alunos. Mas isso não significa que a gente não aprende história, artes, esportes em outros ambientes. Então, é fundamental, é essencial para um bom desenvolvimento como ser humano, como um cidadão digno dentro do seu país, que todas as pessoas tenham acesso à cultura, cinema, barzinhos, teatro, festivais, que tenha acesso a esporte, seja para praticar ou para assistir, que tenha acesso ao turismo, porque quando a gente viaja, a gente conhece muito da história dos outros lugares, e ao lazer, porque o lazer faz parte da nossa vida, de uma vida saudável. Não é porque a pessoa tem uma limitação ou funciona, eu não gosto de usar muito esse termo, funciona, mas como ela está de uma forma um pouco diferente do que alguns podem olhar e falar assim, não, mas essa pessoa vai estar na praia, vai estar no parque de diversões, vai estar no barzinho, vai estar na praça? Vai sim, porque é direito dela, é garantido por lei, e a gente, enquanto sociedade, precisa cobrar e fazer valer, porque isso faz parte da vida humana. E aí, por fim, né, nesse documento, outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é com relação à acessibilidade. Então, dentro desse tópico da acessibilidade, o documento vai dizer que o Estado precisa garantir o acesso à tecnologia assistiva. O que é tecnologia assistiva? É tudo que vai tornar acessível as atividades diárias de uma pessoa. Então, por exemplo, para mim, o notebook é um instrumento de trabalho, mas ele não é uma TA, não é uma tecnologia assistível. Mas para uma pessoa, por exemplo, que não enxerga, um leitor de tela se torna uma tecnologia assistiva. Para uma pessoa que precisa do computador para se comunicar, então o computador é tecnologia assistiva para essa pessoa.
Qual que é o entrave quando a lei diz que o Estado precisa garantir o acesso? Porque a lei vai dizer que pode garantir por meio de subsídio, de financiamento. O problema é que muitos recursos são extremamente caros. E nem que a pessoa viva mais de uma vida e parcele em suaves prestações, ela não vai conseguir pagar por esse recurso e ainda se manter em todas as outras suas necessidades. Então, a gente precisa ainda entender que isso é um direito constituído, que está lá na lei, e a gente precisa brigar de forma mais firme e enfática para que o poder público não apenas financie, mas que ele conceda mesmo a tecnologia assistiva para as pessoas com menos condições, que não é porque ela tem menos condição financeira que ela não tem direito de ter o recurso que vai tornar a vida dela mais plena. E aqui eu trouxe essa imagem, essas duas imagens, para a gente pensar, né? Como eu acabei de dizer, por que é tão importante que visite, que viaje, que vá aos lugares, que viva os lugares e viva as diferenças? Uma coisa que, se você pensar assim, uma pessoa que estuda para tocar violino. Então, ela está lá, ela estudou, ela está treinando, né? Então, aqui a primeira fotinha é uma menininha com o violino na mão e tocando. Então, ela está treinando o violino ali, tocar. Do lado direito da tela, é uma figurinha de uma pessoa sentada no sofá assistindo a televisão, que eu descrevi como estudando assistindo e não treinando. Então, os dois estão estudando sobre violino, sobre tocar violino. Só que um pratica e o outro só assiste na TV. Não é uma tarefa muito difícil da gente pensar que, claro, que a menina que está ali treinando, ela vai aprender, ela tem mais chances de aprender com sucesso a tocar violino do que a pessoa que apenas assiste a outra. Então, se você fala assim, você vai falar de história do Brasil, uma pessoa que tem acesso à viagem, a turismo, e que vai a lugares históricos, e que vê os prédios, e que vê as obras, ele tem uma vivência desta história. Então, imagina, quando entra, por exemplo, na cidade de Ouro Preto, que tem lá todas aquelas obras maravilhosas. Então, você está lá, a pessoa está de perto, ela está vivendo aquilo. E aí, um outro aluno que não conseguiu, que não tem recurso, só vai ver aquelas fotos nos livros ou na internet. Não é a mesma coisa de você estar lá. Então, por isso a importância da gente pensar em condições de acesso pleno, porque é um direito de todos, independente se tem ou não condições sociais para isso. E aí a gente mora num país que é uma democracia, né? Então, um Estado democrático de direito, o Estado ele tem que agir em proteção do seu cidadão e prover a assistência para acesso aos recursos sociais que, porventura, ele não tenha condições de adquirir por esforço próprio, né? E quando a gente fala de acessibilidade, esse aqui é um símbolo à direita, à esquerda da tela, tem um símbolo de um menininho, né, um bonequinho, com os braços estendidos, e com círculos preenchidos de azul, que simboliza a acessibilidade. Então, a gente fala em dimensões, normalmente, a primeira que vem à cabeça é a questão da dimensão arquitetônica. Quando você pergunta assim, tal lugar é acessível? O cinema é acessível? Ele tem rampa, tem banheiro adaptado, tem bebedouro para a altura de quem usa cadeira de rodas, tem piso tátil. Nossa, né? Ele é acessível. Tá, mas ele tem... as pessoas que trabalham nesse cinema sabem trabalhar com pessoas com deficiência? Tem um intérprete de Libras para atender uma pessoa com deficiência auditiva, um surdo, porque normalmente a pessoa surda
que pertence à cultura surda, que é usuário de Libras, ela não se chama de deficiente auditivo, por quê? Porque se você souber o idioma dela, se você souber a língua dela, que é a língua de sinais, ela não tem deficiência. Então, normalmente, se você olhar por essa perspectiva, nós somos as pessoas com deficiência, porque nós não sabemos nos comunicar. Em qualquer lugar do mundo, se você chegar sem saber falar a língua de lá, não é a pessoa que tem uma deficiência, a gente só não sabe falar a língua. Então, é nessa perspectiva que a pessoa que é fluente em Libras, na cultura surda, ele não aceita o rótulo de pessoa com deficiência auditiva, e sim, ele é um surdo, e ponto. Então, quando a gente pensa em acessibilidade, por exemplo, um filme que, por ser dublado, não tem uma legenda. Então, a gente está ali com um problema de comunicação, porque ela não tem acesso ao que está sendo falado. Não, só porque é dublado, então o cinema julga que não tem necessidade. Então, percebe que quando a gente vai olhando para as outras dimensões, lugares acessíveis é muito mais do que ter rampa e banheiro adaptado, ou porta de alavanca. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma. Atitudinal a própria palavra diz, né? Está diretamente relacionada à atitude, ao que a pessoa é, e o que a pessoa, como a pessoa trata os outros, então é a da sua atitude, né? E isso implica em a pessoa conhecer sobre as deficiências, sobre as especificidades e saber dos direitos, né? Então, para que a gente não tenha barreiras atitudinais, quanto mais informação a gente tem, quanto mais conversa sobre isso, menos barreiras a gente vai tendo pela frente, porque vai modificando. A arquitetônica é a velha conhecida de todo mundo, a metodológica, agora pensando na escola, tá? A metodológica tem a ver com a parte de planejamento de aula. Então, quando eu estou planejando a aula, eu estou imaginando que eu tenho um aluno com deficiência visual e que o jeito que eu propus a aula eu não vou atingir, que eu preciso mudar. Isso é acessibilidade metodológica. É pensar em uma aula que eu atinja o maior número de alunos possível com menos necessidade de adaptações. A programática tem a ver se relaciona com as leis e diretrizes institucionais. Então, a gente tem leis e diretrizes municipal, estadual e federal. Mas as escolas, as empresas, todos os lugares têm as suas diretrizes próprias. Então, dentro dessas diretrizes próprias de cada espaço, de cada instituição, é pensado nas pessoas com deficiência, das pessoas que precisam de acesso? Se não é, a gente não tem uma acessibilidade programática. Instrumental como o próprio nome diz, os instrumentos, como eu dei o exemplo do computador, leitor de tela. Nos transportes, porque o aluno precisa chegar na escola, o aluno precisa chegar no teatro, o aluno precisa chegar nos lugares para ele ter uma formação plena como cidadão. Na comunicação, ele precisa ter acesso, porque como que a gente vai esperar? A educação, ela se dá na troca, no diálogo. Se por qualquer motivo essa comunicação não acontece fluidamente, a gente barrou. E, de alguma forma, eu não sei o que o aluno sabe, o aluno não consegue entender o que eu estou tentando ensinar. Então, pensar na comunicação é fundamental. E digital. Nunca se falou tanto em acessibilidade digital como nos últimos tempos, em época de distanciamento social, né, que teve a aula remota. E aqui eu quero chamar uma atenção quando a gente fala em direito, né? Não é incomum, não foi pelo menos incomum, a gente ouvir as pessoas sem deficiência reclamarem do distanciamento social, dizendo que elas estavam impedidas do seu direito de ir e vir. Gostaria que todas as pessoas sem deficiência que estão ouvindo
ou vendo esse programa, parassem para pensar em quanto as pessoas com deficiência são impedidas no seu direito básico de ir e vir, não apenas na época da pandemia, mas em todo o tempo de sua vida. Porque quando a gente não tem um transporte adaptado, quando a gente não tem um lugar que ele pode entrar e sair, sem precisar da ajuda de outra pessoa, da bondade, da benevolência de outra pessoa, a gente está impedindo o direito dele de ir e vir. E isso é direito, não é favor. Então, tudo que eu falei aqui de garantia às dimensões de acessibilidade não é favor, está previsto em lei, é direito. E quando a gente não cumpre, a sociedade está em falta com as pessoas com deficiência. Então, já indo para as considerações finais, né, dessa primeira parte, gostaria de fazer algumas considerações importantes para deixar aí uma pulguinha atrás da orelha para vocês refletirem sobre, né, isso. Então, a pessoa com ou sem deficiência, ela tem os mesmos direitos sociais. Em nenhum documento nacional de 1988 para cá, ou seja, pós-Constituição, vai dizer que a pessoa com deficiência não tem direito à educação, não tem direito à saúde, não tem direito à segurança, enfim, que não tem direito a serviços sociais por conta de ter um impedimento físico ou sensorial. Então, se não tem, se está lá garantido que ela tem direito igual a qualquer outra pessoa, então, quando a gente não pensa em derrubar essas barreiras, quando a gente, enquanto sociedade, a gente não se organiza para que o espaço social seja inclusivo, nós estamos falhando. A gente está devendo, a gente está cerceando o direito de outra pessoa. E ninguém gosta de ter o seu direito cerceado, né? Mas vira e mexe, fica podando o direito dos outros. Então, garantir o acesso a todas essas situações, a esses direitos de sociais, isso não é favor. Isso é obrigação. Obrigação do Estado, da comunidade, dos amigos, da própria pessoa com deficiência, de se organizar e cobrar do poder público, porque, infelizmente, nem tudo acontece assim muito tranquilamente, às vezes exige uma organização entre amigos e pessoas com deficiência para que realmente seja cobrado um direito que deveria estar ali posto já, né? Mas como não está, a gente tem que cobrar. E mais importante, a deficiência é uma característica que ela compõe o ser humano, mas ela não o define. Todos somos indivíduos diferentes, não tem ninguém igual a ninguém. Só que a gente, às vezes, cai na armadilha de achar que toda pessoa cega é igual, toda pessoa com transtorno do espectro do autismo é igual, toda pessoa surda é igual, toda pessoa, enfim. Não são iguais. Eles são um indivíduo no qual esta característica compõe o que ele é no seu total. Mas ele tem uma história de vida, ele tem uma família, ele tem um meio social, ele tem uma religião, ele tem questões filosóficas e valores dele sociais, valores pessoais e valores sociais, que o constituem como ser único e indivíduo. Então, olhar para as pessoas e achar que a gente, porque eu já convivi com uma pessoa com deficiência física, então eu sei conviver com todas. Não. Sempre que você for fazer, pensando aqui agora no atendimento educacional, enquanto professora, você atende um aluno, você faz todo um material lá para um aluno, para ensinar um aluno com deficiência intelectual. Então esse material serve para todo aluno com deficiência intelectual? Não. Você vai ouvir do aluno se aquilo está servindo para ele. Converse com o seu aluno. Pergunte para ele se ele está entendendo. E se ele não está entendendo, refaça o planejamento. Converse com colegas. A gente não é obrigado a saber tudo na vida. Entenda que você sabe um pouco e o colega de serviço sabe outro pouco. Então, quando a gente junta poucos, a gente tem um grande conhecimento. E não tem nada, não tem nenhum problema do sua primeira tentativa de planejamento não dá certo. Eu costumo usar o exemplo de que, assim, você vai numa loja comprar uma roupa, você veste 44
e a balconista, a vendedora da loja, te traz uma roupa 38. Não tem nada de errado com a roupa está perfeita, mas ela não é seu número, ela não serve para você. O planejamento, a mesma coisa, não tem nada de errado com as estratégias, com o seu trabalho, com a sua dedicação, mas ela não é adequada para aquele aluno, então ela não vai servir naquele aluno da mesma forma que uma roupa menor não vai servir em você, se você precisar de um número maior. Então, a gente nunca pode perder de vista que as pessoas são diferentes, que ter alguma deficiência, ter alguma condição específica, não coloca elas no mesmo quadrado, não as torna iguais umas às outras, mas que elas continuam com características individuais e que a gente precisa respeitar e ouvi-las. Elas precisam ser ouvidas, elas têm que ter voz, porque ninguém gosta de que os outros resolvam por você, né? A gente espera de ter o direito de falar, de ter o direito de argumentar, enfim, a gente quer ser ouvido. E isso é um direito de todo ser humano, independente se tem ou não alguma limitação física ou sensorial. Então, desta parte, né, dessa primeira parte, eu já estou concluindo, é isso. E aí, Denis, agora é com você. Como que a gente segue? O nosso corpo e a nossa deficiência não nos limitam e nunca vão nos limitar, porque a nossa consciência e o nosso espírito são e sempre serão livres. Esse é o programa Conexões, hoje falando de inclusão e acessibilidade do ser e do saber, com a nossa amiga, irmã, palestrante, inteligentíssima, linda, bonita, que veio trazer conhecimento para você, meu brother, com o tema a educação especial e acessibilidade, mais do que uma necessidade, um direito. Esse é o papel do cadeirante do Apocalipse. Você sabe o que quer dizer Apocalipse? É revelação, meu parceiro, e a revelação da falta de acessibilidade de políticas públicas para as pessoas com deficiência. Já dizia Jesus, estamos acabando o ano, se findando o ano de 2022, entrando em 2022 e 2023. Então, eu gosto sempre de citar o mestre: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, fiquem aí que daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai para os intervalos da Rádio WRB e já estamos de volta com o programa Conexões. E estamos de volta com o programa Conexões, hoje recebendo a convidada Alessandra Daniela Missale Picharilo, falando sobre o tema a educação especial e acessibilidade, mais do que uma necessidade, um direito instituído por lei. E não é favor, é direito instituído que, infelizmente, nos é cerceado esse direito. Eu, como cadeirante do Apocalipse, tenho lutado, brigado em todas as frentes aqui na cidade de Taubaté e no estado de São Paulo, com conexões com pessoas que fazem a inclusão acontecer presencialmente no nosso dia a dia. Porque para falar de inclusão tem que falar de políticas públicas. Então eu pergunto para você, Alessandra, você que está dentro das suas pesquisas aí, qual a maior dificuldade que a gente tem de colocar, de fazer valer essas leis e colocar a verdadeira inclusão e acessibilidade em prática? Do que eu tenho pesquisado, lido e do que eu tenho ouvido de colegas, né, que estão atuando na área da educação e observado porque a gente não descola, né, o ser pessoal do ser profissional, a gente acaba trabalhando 24 horas por dia. A barreira atitudinal é um dos maiores empecilhos que a gente tem. Apesar da gente pensar assim, não, falta recurso, falta investimento real, falta mesmo, como eu já disse, né? Algumas coisas são muito caras, às vezes não chegam para as pessoas menos favorecidas, isso é uma realidade. Mas algumas situações poderiam ser minimizadas, poderiam ser muito melhores se as pessoas entendessem que a gente está falando de direito e não de favor. A gente ainda ouve assim,
O aluno da inclusão. Não, o aluno é da escola. Então, tem que partir do corpo docente, da faxineira, da merendeira, do servente de pátio, enfim, dos infinitos nomes e cargos que tem dentro de uma escola, a concepção de que o aluno, ele pertence àquele espaço é dele. Então, não basta garantir que o aluno entre em sala de aula, mas que ele tenha acesso à biblioteca, que ele tenha acesso à quadra de esportes, que ele tenha acesso à área social. Enfim, que ele participe dos passeios que tem na escola e que não seja convidado a ficar em casa no dia dos passeios, porque não sabem como trabalhar com uma criança que corre, que foge, ou com uma criança que usa cadeira de rodas. Enfim, isso é atitude. Então, você pensar assim, eu tenho um aluno que tem hipersensibilidade visual, que pode ser um aluno com autismo ou pode ser um aluno com deficiência intelectual, que se tem muita coisa, por exemplo, pensa numa classe de educação infantil, que tem um monte de figura colada na parede, um monte de desenho. Para algumas crianças, esse monte de estímulo atrapalha. Aí o professor sabe disso, mas ele acha que o aluno precisa se adaptar. O aluno que se vire, a escola está aqui, ele não está aqui, a gente já garantiu a vaga dele. Mas não é assim. A escola precisa ir encontrando meios e caminhos para que ela seja um espaço de todos, para que a gente caminhe de verdade para uma educação inclusiva. Uma outra situação que eu costumo sempre eu ouço de reclamação de alunos e de intérpretes, né, de alunos surdos. Professor que fala enquanto escreve na lousa. Está lá escrevendo e falando. O aluno copia da lousa ou o aluno olha para o intérprete? Porque o intérprete está interpretando o que o professor está dizendo e o professor está escrevendo. A comunicação do surdo é visual. Então, ele se comunica visualmente e ele precisa da visão para escrever. Então, como que ele vai fazer? Ele vai ter que escolher, ou ele copia a matéria, ou ele ouve. Então, percebe como é uma atitude e não um recurso para deixar o ambiente acessível? E isso, muitas vezes, falta formação ou informação. Às vezes, o professor ele não teve ninguém que conversou com ele e chamou a atenção. Professor, a hora que você estiver falando, não escreva, porque o aluno surdo ou ele olha para a lousa para copiar, ou ele olha para o intérprete para entender o que o professor está explicando. Ou, professor, os seus alunos, esse monte de coisa colada, isso aqui atrapalha, e mostra estudos, e fala sobre a deficiência, e faz conversas dentro da escola com profissionais da educação especial para ir instrumentalizando esses professores. E faz conversa com os outros profissionais da escola para que as pessoas vão entendendo dessas diferenças. O preconceito, como a própria palavra diz, preconceito. Ele se forma diante do desconhecido. Quando a gente conhece como são e quais são as soluções, esse preconceito ele cai. E aí a gente tem a acessibilidade atitudinal de fato. Então, a partir do momento que eu conheço, que eu reconheço o direito, todas as outras barreiras eu vou lutar para que elas sejam extintas. Então, eu reconheço o direito do meu aluno de ter acesso à biblioteca. O que ele precisa para ele ter acesso à biblioteca? Um livro digital? Um livro com letras ampliadas? Um livro braille? Lá não tem, isso é recurso. Mas eu, como gestora da escola, como professora, como bibliotecária da escola, vou entrar com pedidos e solicitações, porque eu reconheço o direito. Então, todas as outras barreiras, elas vão caindo à medida que eu derrubei primeiro a barreira atitudinal. Não sei se eu fui clara. Foi claríssima e, infelizmente, a barreira atitudinal realmente juntamente com o capacitismo institucional das nossas instituições públicas, que, infelizmente, nos trata ainda hoje em dia como capacitistas.
né? Como se a gente, por mais que a gente grite, por mais que a gente brigue, por mais que a gente esteja presente, a gente esbarra daí na outro problema que é o autocapacitismo. As próprias pessoas com deficiência não se interessam, muitas das vezes, por isso que a gente vem aqui, né? E em relação ao espectro do autismo, as famílias, né, têm que estar envolvidas nessas políticas públicas, exigir seus direitos, que leia o que não falta. Temos a Constituição no artigo de 2008, temos a LDI lá de 1996, né? A história da inclusão não nos coloca num patamar legal, e hoje em dia a gente chega até os meados do ano 2022 e 2023 com a visão biopsicossocial, que é muito interessante nesses casos. Você gostaria de falar um pouquinho dessa importância, inclusive, da relação dessa visão biopsicossocial na diferença da educação especial e da educação inclusiva, até porque com essa visão você consegue fazer uma análise completa e daí, porque você concorda que a educação inclusiva seria o primeiro passo para depois passar por uma educação especial a partir de uma visão biopsicossocial? Se a gente tivesse uma educação inclusiva de fato, a gente não precisaria de uma educação especial. Porque a gente já estaria pensando numa escola que atenderia as diversidades num todo, e não pensando numa escola para atingir o mais comum. Então, a escola com a maioria dos serviços sociais, como a maioria dos serviços oferecidos, quando você pensa desde de produção de móveis, uma cama ela é feita por um padrão de tamanho. Então, para alguém que é mais baixo ou para alguém que é mais alto, ela não vai encaixar muito bem no padrão. E a escola, ela é produzida por um padrão de aluno, que muitas vezes é um padrão de aluno que nem existe mais. É um padrão de aluno idealizado. A escola imagina assim, o sistema imagina, o ideal da escola é um aluno que seja desta forma, que fique sentado um atrás do outro durante 4 horas, que respeite o professor, que não grite, que não converse, que seja interessado no aprendizado, mesmo que o aprendizado está sendo passado de maneira superficial e não tão interessante. Então, quando a gente pensa num espaço inclusivo, também passa por essas questões de reformulação de como eu apresento o conteúdo, não para um ou outro, mas para todos os alunos. E, às vezes, alguém vai dizer assim, mas a gente precisa sempre fazer adaptações. Será? Quando você olha as estatísticas, são... Os que têm comprometimentos que exigem grandes adaptações são uma porcentagem bem pequena, menos de 10% dos alunos que estão matriculados no ensino regular, né, no ensino comum, nas escolas comuns. Então, igual eu falei agora, há pouco, né, de não falar enquanto escreve. Às vezes é só essa adaptação que o aluno precisa. Retirar um monte de informação que tem na sala, às vezes ela é suficiente para que o aluno consiga ficar bem dentro da sala. Tirar o aluno que está sentado na janela e que se distrai facilmente e colocar ele num lugar estratégico para que você consiga ir chamando mais a atenção dele, dialogando mais com ele. Às vezes essa é uma adaptação que resolve. E quando você pensa assim, eu tenho alunos que eu preciso trabalhar de várias maneiras e com mais materiais, ofereça mais maneiras e mais materiais para toda a sua sala. Eu aposto que muitos outros alunos, mesmo sem deficiência, vão se beneficiar de um ensino que seja mais diverso, que seja mais contemplativo das diferenças, porque a gente não aprende igual. Cada um aprende de um jeito, independente de ter ou não ter deficiência. Quando a gente fala em visão biopsicossocial, vou voltar um pouquinho e falar na visão médica.
Então, o que acontece? Houve um tempo aqui no Brasil que a educação da pessoa com deficiência, ela era regida por diretrizes da vigilância sanitária. Era uma condição de saúde, era educação dentro da saúde. A gente ainda tem no Brasil, mesmo nos dias atuais, lugares, escolas, espaços que estão aí ofertando um serviço de educação, um atendimento educacional especializado, e que se auto-intitulam de clínicas. E clínica remete a médico, a saúde. Então, é uma visão médica da deficiência. É a visão de querer consertar o que está com defeito, de querer superar o defeito. Como se se houvesse um problema, e esse problema está na pessoa com deficiência. Quando a gente passa para a visão biopsicossocial, a gente não nega a condição biológica. Você usa cadeira de rodas e ponto. Você não vai sair andando. A gente não está dizendo que você não precisa da cadeira, não está dizendo que você não precisa de elevador, que você não precisa de rampa, não é nada disso. Mas o que a gente está dizendo? Que se tiver rampa, elevador, se tiver condições que te deem autonomia, a sua deficiência, ela praticamente desaparece, porque você consegue ter autonomia e independência para realizar as suas atividades no dia. Então, quando a gente chama a atenção para a visão biopsicossocial, que a gente joga a responsabilidade para o ambiente, para o meio social. Quando eu tenho pessoas que tratam as demais pessoas com respeito à educação, reconhecendo os seus direitos, quando eu tenho ambientes que são pensados para atender a diversidade, estas pessoas, elas vão transitar nesses lugares sem depender de favores das demais pessoas. Elas vão estar autônomas e independentes. É isso que se trata a questão da visão biopsicossocial, de olhar a necessidade do ambiente da sociedade se adaptar para a diversidade, como direito, né? E não como favor. Sim. Então, visão biopsicossocial. Aí, só fazendo uma fala do capacitismo, sim, a gente corre o risco, às vezes, de romantizar aquela pessoa com deficiência, que apesar de todas as suas dificuldades financeiras, ela venceu. E ela se superou, blá, blá, blá. Gente, exemplo de superação. Exemplo de superação. Que isso acontece tanto na área social, de pessoas menos favorecidas, como na área da deficiência. Eu tenho vergonha, porque a pessoa precisou se superar, porque eu, enquanto membro de uma comunidade, de uma sociedade, não lutei por uma sociedade que desse condições para ela não ter que buscar por uma superação, para ela ter, porque ela não tem acesso aos direitos que são legais e legítimos, garantidos por lei. Quando você diz do autocapacitismo, eu acho que aí isso eu vou fazer uma inferência, né? Porque, na verdade, eu vou dizer a partir das pessoas que eu conheço, que às vezes se colocam nesse lugar, também muitas vezes é por falta de informação. Os direitos legais, a legislação, ela não é bem divulgada, ela não é bem falada. Então, muitas pessoas não sabem, não conhecem dos seus direitos. E como tudo é muito moroso, muito difícil, via Ministério Público, às vezes é cansativo você ter que dizer todas as vezes quando você chega num lugar que é seu direito que aquilo esteja lá. Então, as pessoas vão desistindo, elas vão cansando, ou realmente elas não sabem. Então, por isso, a gente precisa se organizar enquanto sociedade, enquanto conhecer. Eu conheço da legislação, eu vou divulgar, eu vou falar da legislação, eu vou falar do seu direito. Mas você não é uma pessoa com deficiência, eu não sou, mas eu estudo sobre. E o meu papel pode ser esclarecer quem tem
uma deficiência, para que ele consiga lutar pelos seus direitos. E está lá junto, de apoio. Crianças, seja lá qual a deficiência que ela tiver, ela precisa do apoio da família, mas às vezes a família também não sabe dos seus direitos. E aí aquele pai, aquela mãe tem que trabalhar até tarde, tem que fazer 1 milhão de coisas e ainda tem que chegar em casa e cuidar dessa criança que demanda mais atenção. Às vezes é uma criança que tem comportamentos inadequados, fica nervosa, tem convulsão, briga, bate, chora. Enfim, nós somos seres humanos e é nesse lugar que a gente precisa que o poder público trate pais e mães com respeito. Pais, mães e cuidadores, né? Porque às vezes quem cuida é o avô, a avó, tio. A gente tem um monte de configuração familiar no nosso país. Então, é que o poder público reconheça e dê os apoios e os suportes necessários para que essa criança se desenvolva, se torne um adolescente, um jovem e um adulto, independente e autônomo, porque é direito dele, está lá garantido em lei. Sim, a pessoa com deficiência, ela nasce, ela cresce, ela se desenvolve e ela envelhece. Tem que ter um quadro programático para o desenvolvimento dessas pessoas, que na maioria das vezes são de baixa renda, são pessoas muito carentes, assim como eu, assim como outras, que encontram barreiras enormes quando a gente vai exigir os nossos direitos, quando a gente vai procurar, né? Precisa de uma cadeira de roda, precisa de um projeto social, de esporte. Então, infelizmente, nós não vivemos tempos tão legais, que a gente vislumbra, né? Tão favorecedores, né? Então, eu quero agradecer a todos que nos acompanham aqui pelo canal Resistência Inclusiva, pela Rádio WRB. Você está ouvindo e acompanhando o programa Conexões, hoje com a convidada Alessandra Daniela Missali Picharilo, falando sobre a educação especial e acessibilidade. Mais do que um direito, uma necessidade que, infelizmente, a gente sempre esbarra nos problemas da falta de interesse em colocar essas políticas públicas em prática, né? Temos aqui algumas perguntas, mas eu quero que você fale um pouquinho mais, quero saber a sua opinião em relação ao espectro do autismo e a metodologia de ensino. Por que eu perguntei que a educação inclusiva seria o primeiro passo para depois passar por uma educação especial? Porque quando temos uma educação inclusiva que a gente recebe as pessoas com deficiência nas suas mais diversas comorbidades, aí a gente vai descobrir as capacidades intelectuais, sim, não querendo excluir, mas aqui fazendo um papel de verdade, vamos dizer assim, porque você não acha que daí, nesse caso, a deficiência com o espectro do autismo e as pessoas com paralisia cerebral também entrariam na educação especial, até mesmo pelo fato dos graus de dificuldade de entendimento em algumas disciplinas, como a gente tinha conversado antes? Então, deixa eu só limpar um ruído aí que foi causado por mim mesma quando eu trouxe como deficiência. O transtorno do espectro do autismo é uma condição do neurodesenvolvimento, que foi atribuído como condição de deficiência na LBI para garantir direitos legais. Então, o transtorno de espectro do autismo, ele é uma condição do neurodesenvolvimento, ele não é uma deficiência, mas foi considerado desta forma para que fossem garantidos os seus direitos. O transtorno, como se diz, já o nome diz, né, espectro. O que é um espectro? Pensa numa coisa que vai desde muito leve até muito, muito pesado, né? Então, a gente tem aí a pessoa com autismo, ela pode ter comprometimentos
na comunicação e na interação social, e interesses restritos e repetitivos, que pode ser tanto uma ecolalia de fala, como o interesse de brincar sempre com o carrinho de uma forma não muito comum, né? Brincar com a rodinha do carrinho, assim, falando muito, muito superficialmente. E aí, esses níveis vão variando. Eu posso ter uma criança ali na minha turma de ensino fundamental 1, que ele não tem problema com toque, ele toca e recebe toque, está tudo bem, que ele não tem problema com falar, ele fala bem, ele entende bem o que as pessoas estão falando com ele, mas que, por exemplo, se você tirar ele daquele lugar que ele senta, sem uma conversa, sem um aviso, simplesmente mudar, aquilo vai desorganizar, porque ele tem uma rigidez de comportamento, ele precisa estar organizado o pensamento dele para que ele saiba o que ele vai fazer. A gente sempre indica para os professores usarem uma agenda na lousa, uma agenda diária, uma coisa simples. Escrever assim, primeiro nós vamos fazer atividade de artes, depois atividade tal, recreio, atividade tal, almoço. No caso das escolas integrais, aí elas avançam depois do almoço e tal. Então, de uma previsibilidade. Vocês vão se espantar ao ver que a previsibilidade auxilia crianças mesmo fora do espectro. Porque tem criança que é ansiosa, tem criança que é mais agitada. Então, quando ela olha para aquilo lá e ela sabe exatamente o que ela vai fazer naquele dia, ela fica mais tranquila. E o comportamento da sala como um todo melhora. Então, agora eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Uma escola inclusiva, ela vai receber os alunos respeitando as suas diferenças e avaliando o seu potencial. Então, a gente sempre parte do que o aluno é capaz de fazer. Aliás, a gente deveria sempre partir do que o aluno sabe, dos pontos fortes. Por mais comprometimento que um aluno tenha, comprometimento cognitivo, comprometimento de fala, ele vai ter um ponto forte. Ele vai ser bom em alguma coisa. Você começa daí. Por que começar de onde ele é forte? Para trazer a autoestima para cima. Para você resgatar a autoconfiança, para você mostrar para ele que ele é capaz, que ele pode, que ele não tem que sentir piedade de si mesmo, que ele vai dar conta. Então, isso é o papel do adulto. Porque, pensando na sua pergunta anterior, quando você fala do autocapacitismo, talvez a pessoa cresceu ouvindo que ela sempre ia precisar de outra pessoa, que ela nunca ia ser capaz, que ela nunca ia ser independente, que ela nunca ia dar conta. Então, isso... E aí a gente passa de novo, né, pela dimensão atitudinal, porque vai depender da atitude das pessoas que estão no entorno. Paradigma social. Para criar até esse familiar. outro... Sim, porque às vezes a família não é por falta de amor, é por falta de conhecimento. Ela pode pecar por superproteção. Não deixa a criança... por exemplo, uma criança com deficiência visual, não deixa ela explorar a casa com medo que ela vai se machucar. Aí essa criança chega na escola com sérias dificuldades de mobilidade. E assim, vai ser muito difícil ela aprender e ter coragem de se mover entre as carteiras, de se mover nos ambientes, porque ela não foi estimulada desde pequenininha, por questões de superproteção. E que podem, se não trabalhadas, se tornar um autocapacitismo. Eu não dou conta porque eu não enxergo. E, na verdade, ela aprendeu que ela não dava conta. E não é que ela realmente não dá conta, ela dá. É uma questão de que ela aprendeu dessa forma, então vamos trabalhar outra coisa. Então, assim, a partir disso... E aí entra o educador especial que é formado, que estudou metodologias de ensino, estratégias de ensino, outras formas de avaliação. Às vezes, idealmente... Quando você chega lá no ensino fundamental 2, nono ano, ensino médio, primeira série, o aluno chegou alfabetizado, mas às vezes o aluno não chegou alfabetizado. E aí,
O que eu faço com esse aluno? Então, eu não ensino mais nada porque ele não sabe ler e escrever? Não. Se eu dou aula de geografia, a única forma que eu tenho para ensinar geografia é por meio de leitura e escrita? Ou eu tenho outras formas de ensinar? Com imagem, com vídeo. A gente ouve muito a recomendação de leitor de tela para pessoa com deficiência visual. Mas para pessoa que não conseguiu ser alfabetizada, por que não usar o leitor de tela? Então, a gente, às vezes, tem o recurso, mas a gente fica tão fechado, tão bitolado naquela forma de dar aula, naquela forma de expor um conteúdo, na mesma forma de avaliar o aluno, que a gente não abre e não pensa que pode avaliar de outras formas. Eu estava numa aula de física, acompanhando um professor, numa aula de laboratório, com uma aluna da primeira série do ensino médio, e estava tendo lá os experimentos, e como é de comum no final da prática de física, os alunos escrevem um relatório do experimento. Só que essa aluna não escreve, ela não lê e não escreve, ela não é alfabetizada. Aí eu perguntei para o professor, eu posso sugerir que ela desenhe a prática e que ela explique por meio de desenho o que ela entendeu da prática? Denis, eu arrisco dizer, a partir do desenho dela, que ela entendeu mais do que muito aluno que lê e escreve. Que ela se apropriou mais daquele conteúdo, porque ela fez as setas da diagramação da força, assim, ela diagramou as forças, os vetores, de uma tal forma, de uma tal clareza, que eu sei que ela entendeu o experimento. Às vezes mais do que de um aluno que escreveu reproduzindo coisas que ele leu no livro didático. Mas que, no fundo, será que ele sabe o que aquilo quer dizer quando ele escreveu aquele conceito? Talvez não. Então, a gente precisa olhar para os conteúdos que a gente ensina e pensar outras formas de ensinar e outras formas de avaliar. E conversa com o aluno, de novo, o aluno. Gente, chega no aluno. Você entendeu o que eu falei? Você acha que se eu desenhar aqui dessa forma, se a gente achar um vídeo, olha nos olhos, se aproxima, não olha de cima, baixa para conversar com o aluno, fique na altura do aluno. O pessoal com cadeira de roda sofre disso, né? As pessoas te olham de cima, assim, são pouco. Isso é uma situação muito desagradável, que as pessoas precisam ter um pouco mais de conhecimento. Empatia. Então, às vezes as pessoas fazem isso simplesmente porque ninguém nunca disse para elas, desce aí, fala da minha altura para ficar uma conversa melhor. Senta aqui para conversar comigo, ao invés de ficar em pé me olhando de cima, como se você mandasse em mim, né? Que é isso que fica implícito. Então, e aí entra o papel do profissional de educação especial. Aquele professor de física, ele é sensacional, ele dá aulas ótimas de física e há muito tempo, mas ele nunca parou para pensar que ele podia avaliar por meio de um desenho. E aí eu sei que agora ele continua avaliando a aluna dessa forma, né? Ao decorrer do ano ele continua avaliando. E então, sim, se a escola for inclusiva, a educação especial vai ter eu acho que vira... Sabe aquela... Eu nem sei se eu posso falar uma marca aqui, lá do biscoito. Não sei se vende mais porque é fresquinho ou se é fresquinho porque vende mais? Porque vende mais. Então, assim, não sei se a escola é inclusiva porque a educação especial funciona, ou se a educação especial funciona bem na escola porque a escola já era inclusiva. Porque vira um ciclo mesmo, uma engrenagem, e aí seria o ideal, né? De um ambiente educacional. Sim. Com certeza. A gente cai sempre na questão do código de linguagem. Você sabe que eu gosto muito, sou um pesquisador assíduo do tema da ufologia, que trata do estudo dos objetos voadores não identificados de formas devidas não terrenas. E aí entra o código de linguagem numa possível exopolítica, e eu trago isso para a área da inclusão. Porque cada um entende de uma forma diferente, cada um tem uma capacidade diferente, cada um tem um nível de consciência, uma percepção diferente, e a gente cai no código de linguagem, qual a comunicação que os profissionais têm
para transmitir o conhecimento e desenvolver a capacidade intelectual da pessoa com deficiência ou sem deficiência. Quando a gente fala de inclusão, a gente não fala somente das pessoas com deficiência, a gente fala em fraternidade das pessoas de uma maneira em geral. Alessandra, quero falar sobre 2 temas aqui nesse finalzinho de programa e já ir agradecendo aos nossos telespectadores e ouvintes do programa Conexões. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver algum comentário, pode colocar aqui, deixar no chat, que depois a gente encaminha para a Alessandra e ela responderá, tenho certeza, a todos vocês, tá bom? Vocês que nos acompanham pelas plataformas de conteúdo do Grupo Comunicação e Pesquisa e também pelo canal Resistência Inclusiva, tá bom? Aqui, Alessandra, para a gente encerrar esses 2 temas, em relação às pessoas com o espectro do autismo, tem uma pergunta do Diego Messias, que ele perguntou se espectro é a mesma coisa de escala. Puxa vida, eu nunca parei para pensar nisso. Eu sempre penso no espectro como um leque. Pensa no leque, que você abre assim. Eu acho que não dá para dizer que é escala, porque você vai tendo combinações. Eu preciso estudar um pouquinho melhor para dizer isso, mas você vai tendo combinações. Então, assim, você pode ter uma pessoa que fala, não tem comprometimento de fala, mas tem uma dificuldade grande com mudança de rotina. É muito apegado a interesses restritos, ele tem dificuldade de trocar de assuntos. Aí você pode ter uma pessoa muito tranquila com rotina, que não tem problema de mudar e tal, mas que tem uma dificuldade acentuada de fala. E não necessariamente um é mais grave que o outro, não sei se eu estou sendo clara. Então, quando a gente pensa em escala, talvez a gente estivesse dizendo de mais grave ou menos grave. Categorias. Mas não é uma questão só de gravidade. É claro que o espectro, ele também varia e a gente chama de necessidade de apoio substancial e apoio muito substancial. Porque, independente do nível do autismo, nível 1, 2 ou 3, em algum momento, em alguma atividade, a pessoa vai precisar de algum tipo de apoio, de reconhecer que ele precisa, que ele tem um direito a ser respeitado. Sobretudo o nível 1, e às vezes são coisas muito, muito pontuais e leves, por exemplo, igual eu falei da questão das imagens na parede, e aí ele tem uma boa fala, ele não tem comprometimento cognitivo, ele não tem crises, enfim. Você olha assim, ele está dentro do comportamento esperado para um aluno em sala. Mas ele só é ruim, ele só dá trabalho, né, para o professor, que é assim que às vezes o professor fala, aquele aluno me dá trabalho, ele só dá trabalho quando tem muita informação visual, que aí ele fica disperso e não trabalha. E aí, o que acontece? Às vezes, quando é muito, muito leve, a sociedade tem a péssima mania de achar que, então, ele se adapte ao ambiente. E o aluno tem hipersensibilidade auditiva. É ele que coloca um algodãozinho no ouvido. Eu não vou pedir para os alunos falarem. Inclusive, eu tenho daqui a pouquinho uma coisa para falar sobre essa hipersensibilidade auditiva. Que ela não é exclusividade de crianças com autismo e nem de adolescentes com autismo. A sensibilidade auditiva, ela atinge muitas pessoas. E aí, a gente volta na questão da visão biopsicossocial. O ambiente é que precisa se adaptar. Ela tem tanto direito de estar naquele ambiente quanto de qualquer outra pessoa. E como muitas das vezes os comprometimentos podem ser na esfera da interação. Então, pessoa com autismo que não gosta muito de abraçar, que não gosta de cumprimentar, de dar bom dia, de dar boa tarde, de olhar nos olhos, não é que ela não gosta, é difícil para ela.
É a dificuldade dela. Aí eu costumo fazer uma comparação que eu ouvi a Temple Grandin fazer. A Temple Grandin é uma autista, uma pessoa com autismo dos Estados Unidos, que faz uma infinidade de palestras. Então, é o autista falando do autismo, por ele, da visão dele, do lugar dele. Né? Eu acho que a gente sempre tem que ouvir a pessoa falando dela mesma, porque aí ela sabe dizer, eu estudo sobre, mas eu não vivo aquilo. Ela vive, ela sabe da limitação. Aí aquilo me marcou uma vez que ela disse assim, a gente não pede para uma pessoa que usa cadeira de rodas levantar e sair andando. A gente não pede para uma pessoa que não enxerga enxergar, mas a gente espera que um autista que tenha dificuldade de interação abrace, beije, se comporte socialmente como é esperado da maioria das pessoas. Por quê? Porque a gente não respeita a diversidade, a gente não respeita a especificidade, a dificuldade, a especificidade da pessoa que usa cadeira de rodas, ela precisa porque ela não tem locomoção, ela não tem domínio das pernas para se locomover. A pessoa que não enxerga, ela precisa de outros artifícios para substituir a visão. O autista, a pessoa com autismo que tem dificuldade de interação social, ela precisa achar de outros meios que não os convencionais que a gente tem para viver em sociedade. E tudo bem, então, ela precisa conviver, você respeitando, não tocando ela, não a toque. Ela não, né, o abraço não faz bem para ela, não a abrace. Você sabe que depois que eu comecei a estudar sobre o autismo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de abraçar. E de abraço de duas mãos, assim, abraço apertado, abraço de verdade. Porque eu acho que o abraço esquenta, o abraço cola, enfim, né? Coisas aí da minha personalidade. E depois que eu comecei a estudar isso mais de perto, independente, qualquer criança que eu ver na rua, qualquer criança que eu vou dar aula, qualquer criança que eu me aproximo, antes de tocar na criança, eu pergunto, eu posso te abraçar? Eu posso pegar na tua mão? Porque às vezes eu vou buscar a criança na sala de aula para levar ela em outra sala para trabalhar com ela. Eu posso pegar na sua mão ou você não gosta que pega na sua mão? Não é porque ela é criança que ela é obrigada a aceitar que eu a toque, independente se ela tem autismo ou não. O mesmo acontece com as pessoas cadeirantes. O mesmo acontece. A pessoa gosta de tocar, gosta de, muitas das vezes... lógico que a gente precisa de ajuda, vez ou outra, a gente não tem como, mas a pessoa chegar para pegar na sua cadeira, para te guiar, ou assim, eu não sei o que acontece, né? Infelizmente, é uma coisa que vem, né, da impulsividade do ser humano, mas muitas das vezes incomoda realmente o autista. E eu quero falar de duas coisas aqui, quero que você comente, Alessandra. Muitas das vezes as pessoas com deficiência perguntam o que a gente tem para comemorar. O que é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, o que a gente tem para comemorar? Agora, eu dou aqui um motivo, pelo menos para as pessoas com deficiência comemorarem. Eu me coloco no lugar da pessoa com espectro autismo, pelo fato da hipersensibilidade auditiva que ela tem, inclusive da causa animal, dos fogos de artifício não audíveis, que nós temos aí uma lei nacional do meio ambiente que aprovou a proibição de fogos de artifícios com estouro, projeto de lei número 6.881 de 2017, que proíbe o uso de fogos de artifício com estampido ou estouro. A proibição vale para as vias públicas e privadas, abertas ou fechadas. A regra será incluída na lei de crimes ambientais. Taubaté saiu na frente, temos uma lei orgânica que dispõe da lei número 5.201 de 2016, agora, dispõe sobre os ruídos urbanos e a proteção do bem-estar e do
sossego público no ambiente do município de Taubaté. Então, temos sim, e vamos combinar, tem vizinho que usa isso, a gente está no final do ano, passamos o Natal, estamos aí às portas do Ano Novo, não tivemos grandes queimas de fogos de artifício, então, gratidão. Aqui em casa, a gente tem os animais que ficam desesperados nessa época, sabe? Tem animais que morrem, tem pessoas que morrem por causa disso, né? Então, eu comemoro isso, porque, falar para você, na verdade, quando estoura rojão aqui por perto, parece que está estourando assim na minha casa, né? Eu vou falar para você, eu não gosto de rojão. Quer estourar rojão? Estoura rojão não audível, sem estupido, para não incomodar as pessoas com deficiência, principalmente as com o espectro do autismo, e também os animais. Então, a gente agradece. E também a última do ano, que foi a do Tarcísio, eleito aí o nosso governador aqui do estado de São Paulo, que extinguiu a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A pasta ficará num departamento sob a secretaria, sob o jugo da Secretaria de Justiça e Cidadania, a partir de 1º de janeiro de 2023. Nessa última quinta-feira, dia 22/12 de 2022, com uma canetada, o amigo Tarcísio extinguiu aí o direito das pessoas com deficiência em ter uma secretaria aqui no estado de São Paulo. Essa secretaria que foi criada como um marco do direito das pessoas com deficiência, como uma vitória lá em 2008. Eu queria saber a sua opinião. O que você acha disso, minha querida Alessandra? Você acha que em 2023 temos um prognóstico bom para a inclusão e acessibilidade, pelo menos aqui no estado de São Paulo? A previsão do tempo briga em tempo integral. Porque eu acho que ninguém que defenda a educação especial, os direitos da pessoa com deficiência, vai estar feliz com essa atitude, né? Para ser assim mais gentil na fala. Sim. A Secretaria da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, ela era uma referência. Ela tinha página atualizada com frequência. A gente conseguia informações importantíssimas de projetos, decretos, resoluções, explicações sobre esses documentos que estavam sendo outorgados, homologados, tinha lista de contatos com associações. Então, assim, a secretaria tinha um papel real, de fato, no Estado. Ela trazia muitas informações, ela empoderava as pessoas com deficiência e suas famílias. Isso é uma tragédia. Mas ela existe ainda dentro da pasta. Qualquer coisa que foi parar numa pasta que não é da sua área, perde força, perde autonomia, perde assertividade, porque não vai mais legitimidade, perde até legitimidade. Perde tudo. E assim, quem disse que quem vai continuar comandando entende do assunto, a gente não consegue nem fiscalizar mais, porque a pasta está dentro de outro lugar. Então, quer dizer, a pessoa que vai olhar para isso, ela está nessa outra função. Não necessariamente ela é obrigada a entender sobre direito da pessoa com deficiência. Olha que tragédia isso. A gente vai por uma pessoa, corre o risco de ter uma pessoa que não sabe nada de direito da pessoa com deficiência comandando, ou dizendo se pode ou se não pode o pedido de alguém. Sabe? É uma tristeza, é lamentável essa atitude. Infelizmente, mais uma vez, nós somos excluídos, tirados, deixados de lado, colocados como um simples departamento de uma outra secretaria, para que de lá a gente possa colocar
ali as nossas necessidades da pessoa com deficiência. Infelizmente, mais uma vez, a gente encerra o ano de 2022 com mais uma pataquada do poder público. Aqui o Resistência Inclusiva não fala de direita, não fala de esquerda, não fala de centro, não fala de cima, não fala de baixo. Nós falamos de políticas públicas, porque independente de quem tiver no poder, tem que ser cumprido o direito do munícipe, meu brother. Não é da pessoa com deficiência, é os direitos do cidadão. E aí eu me incluo como pessoa com deficiência e como cidadão situado aqui no país do Brasil, no estado de São Paulo, o que, infelizmente, eu não estou contente e não vislumbro um futuro promissor para o ano de 2023 na área da inclusão. Estaremos aqui para exigir, para colocar, para trazer essas informações e deixar você por dentro, e a gente convoca todos vocês a se juntarem a nós nessa jornada, sabe? Se posicionem na internet, na sua cidade, na sua Câmara Municipal. A gente pede para que você faça a diferença na sua própria vida, meu brother, e depois na vida do seu próximo, que vale muito, nesse Natal, no Ano Novo e sempre. Sim, se eu pudesse fazer uma pergunta para todos os envolvidos nesta decisão, seria: quantas pessoas com deficiência vocês ouviram para tomar essa decisão? Boa pergunta. Eu acredito que nenhuma. Porque foi uma canetada na calada da noite. Como que pode? Uma pessoa sem deficiência decidir pela pessoa com deficiência? Isso porque não sente na pele. Porque não vive. Né? Porque o filho dele não precisa de acessibilidade. Porque ele não precisa de uma cadeira de roda. Né? Porque ele não precisa de exigir os direitos deles, porque estão garantidos pelos grandes salários e o poder institucional que eles querem protergar na sua vida e na vida de várias gerações de sua família. Isso não pode acontecer. Né? Infelizmente vem acontecendo, a gente fala que não pode acontecer, a gente só fica revoltado aqui e pede para que aqueles que são responsáveis pela instituição dessas leis e a conclusão desses projetos, que olhem para a nossa causa, porque está aqui a Alessandra falando, está aqui o Denis Alves, cadeirando Apocalipse, está o Grupo Comunicação e Pesquisa, a gente sempre está batendo nessa tecla de fraternidade para com o ser humano. Né? A gente não quer se colocar em um patamar especial, não, porque a pessoa com deficiência tem que ser exclusiva. Não tem nada exclusivo não, Moraes. É direitos iguais, beleza? Alessandra, fique à vontade para fazer as suas considerações. Agradeço a sua participação aqui no programa Conexões. Seja sempre bem-vinda. Já está convidada para uma próxima que faremos ao vivo, multiplataformas, pelos os canais do Grupo Comunicação e Pesquisa. Pode ter certeza, a gente vai trazer um tema para fazer uma interação com a galera. A gente agradece a todos que nos assistiram até aqui. E muito obrigado pela sua participação. Fique à vontade. Feliz Natal, próspero Ano Novo e seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço, né? Agradeço para todos que acompanharam, que estão acompanhando até aqui, e pelo convite, que foi um prazer, claro, sempre falar sobre esse assunto. São assuntos que me movem, eu não estudo isso à toa, eu estudo porque eu realmente me interesso, porque realmente eu tomei como compromisso social, eu acho que é a minha parte. A gente vem no mundo para fazer a diferença, e essa é a minha parte que eu tomei para mim, que é estudar sobre a educação especial, a inclusão, a acessibilidade, o direito das pessoas, né? E está aí lutando por isso. Uma última coisa, assim, para deixar, eu pediria encarecidamente que cada pessoa, quando estiver do lado de uma pessoa com deficiência, ouça o que ela tem para te dizer. Não ouça com pena, não ouça com piedade, não ouça com carinho, não é isso. Ouça com criticidade, identifique na fala dela o quanto a nossa sociedade falha, o quanto nós, enquanto comunidade, precisamos avançar para sermos realmente uma sociedade humana. O que é ser humano nos dias de hoje? Eu acho que a gente se perdeu no caminho, porque não é possível
que eu consiga dormir bem, ficar feliz com o meu prato de comida cheio, enquanto tem um monte de gente que não tem o que comer e nem onde dormir. Não é possível que eu fique tranquila na minha casa, enquanto tem um monte de pessoas com ou sem deficiência passando necessidade de direitos básicos de sobrevivência. Então, se você não se incomoda com isso, com essa diferença social, com esses abismos, com essas tragédias humanas que a gente vê no dia a dia, te convido a refletir, porque o seu lado humano está com defeito, ele quebrou, você não está funcionando muito bem. Então, mas é isso, pode deixar o meu contato, minhas redes sociais, eu respondo com muito gosto, com muito prazer, gosto muito do que eu faço, gosto muito de falar sobre isso, e podem contar comigo, a gente volta para discutir mais. Com certeza, gratidão. Vai estar na descrição aqui desse vídeo as redes sociais, os contatos da Alessandra, e foi nossa convidada hoje do programa Conexões, trazendo o tema a educação especial e acessibilidade, mais do que uma necessidade, um direito instituído por lei para todos nós. Gratidão a todos vocês que nos acompanharam pela Rádio WRB e também pelo canal Resistência Inclusiva e as plataformas de conteúdo do Grupo Comunicação e Pesquisa. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento, o que é a intenção do canal Resistência Inclusiva, despertando uma massa crítica pensante e inclusiva através da inclusão e acessibilidade do ser e do saber. Continuem acompanhando a programação da Rádio WRB, a rádio que desperta sua consciência e toca o seu coração. Essa foi uma realização do Grupo Comunicação e Pesquisa e da Rádio WRB em parceria com o canal Resistência Inclusiva, agradecendo as plataformas de conteúdo, os nossos canais Resistência Inclusiva, tá aí na tela, Véia na Roça, Canal Entre Mundos, blog Sociologia e Análise, páginas AZ Palavras, Resistência Inclusiva, Massa Crítica, os grupos Comunidade Entre Mundos, Cadeirantes do Apocalipse, Projeto Teias Midiáticas, Grupo Repostando, Basquete sobre Rodas Taubaté, ao qual eu orgulhosamente faço parte, e, logicamente, o grupo gerador de todas as nossas plataformas, Grupo Comunicação e Pesquisa. Gratidão aos parceiros e apoiadores Gordinho Lanches, Academia Full Trainers Luli Tatu e a OP Suprimentos. Lógico, sem esquecer de agradecer sempre a parceria com a Fundação Pro Memória de São Carlos, lá de São Carlos, logicamente, a gente agradece. Continue acompanhando a grade de programas da Rádio WRB, que logo, logo estará no Spotify, mas já está no aplicativo Rádiosnet. Acompanhe a grade de programas de domingo, que vem às 18h15 com o programa Pautas Femininas, às 18h30 o programa Pop Play, às 19 horas o programa 80 por hora, às 20 horas o Brasil Regional, às 21 horas, quando tiver o Palestras Fundação Pro Memória de São Carlos, o podcast você acompanha aos domingos, às 21 horas, pela Rádio WRB, e logo após, às 22 horas, você ouve o programa Autores e Livros. Aos sábados, às 20 horas, agora, novo horário do programa Capítulo Rock no sábado, e às quartas-feiras, programa Cena do Samba às 15 horas, e logo após, às 16 horas, o novo programa Nostalgia 90. E lógico, para finalizar, com chave de ouro, às quintas-feiras, você acompanha o podcast do programa Mensagens do Bem, com a nossa palestrante semanal, Sônia Regina, a Véia na Roça, que vem sempre trazer uma mensagem inspiracional e motivacional para todos nós, às 20 horas, pela Rádio WRB, tá bom? Gratidão sempre a todos. Denis Albert, um feliz Natal, um próspero ano novo, com muita saúde, muita luz, muita paz, muita prosperidade, sabedoria e discernimento, para que eu, você, todos nós sempre possamos ser a nossa melhor versão. Sejamos luz em tempos de esperança. Desperte agora, junte-se a nós, o nosso corpo e a nossa deficiência não nos limitam e nunca vão nos limitar, mas somente porque a nossa consciência e o nosso espírito
é que são e sempre serão livres. Rádio WRB e canal Resistência Inclusiva, juntos com você. Namastê. A vaquinha para o Denis Albert, que eu acabei esquecendo de falar no finalzinho. Eu fiz o encerramento, mas está aí na tela a vaquinha para a handbike do Denis Albert. Mas quem é o Denis Albert? Quem és tu na fila do pão para vir fazer uma vaquinha aqui? Bom, Denis Albert é o apresentador oficial da Rádio WRB, daqui da cidade de Taubaté, com 46 anos de idade. Há 28 anos estou numa cadeira de rodas, sofri um acidente aos 18 anos, que me deixou paraplégico, e desde então eu venho lutando através do esporte, através da minha própria luta da inclusão, e para fazer um mundo melhor para mim e para o meu próximo. Tá aí o Denis Albert, hoje faz parte do basquete sobre rodas Taubaté como para-atleta, também nas modalidades de arremesso e lançamento de peso de ar de disco, no atletismo, também pratica natação e academia de musculação, lógico, com a parceria com a academia Full Train. Sou filho da dona Neuza da ONG do Bonfim, do meu papai Diácono Máximo, vivo com o salário mínimo, do Loas, do meu papai é aposentado do posto 7 Estrela como frentista, então, infelizmente, o Denis Albert não tem condições de adquirir sozinho uma handbike, que é uma bicicleta triciclo, tá aí na tela, que se pedala com os braços para quem não tem os movimentos nos membros inferiores. Então a gente pede para que nesse final de ano, nesse Natal, Jesus toque seu coração e você contribua com alguém que mostre serviço e tenha disposição de colocar em prática aquilo que ele se propõe. Denis Albert está aí, você pode contribuir com até R$ 25 pelo meu Pix, que a chave do meu Pix é meu e-mail, cadeirantedoapocalipse@gmail.com. Vai aparecer o meu nome completo, Denis Albert, com o Temudo de Oliveira. Você pode contribuir também através do site da vaquinha, que está aí na tela e vai estar na descrição, www.vaquinha.com.br/vaquinha/rende-bike. Por lá você também pode acompanhar o andamento das contribuições, que até o momento está com um total de R$ 2.215,24. Deixa eu conferir, é isso mesmo. Confere, R$ 2.215,24. Falta pouco, uma bicicleta handbike dessa vale por volta de R$ 2.800 a R$ 2.900, dependendo ali a mais em conta. Então, falta pouco, tá? Pode contribuir com qualquer valor. A gente agradece sempre a todos vocês que já contribuíram e a gente pede que continuem contribuindo. Juntos chegaremos lá. Pode ter certeza que juntos somos mais fortes. Eu preciso da sua ajuda. Gratidão sempre. E agora sim, namastê. Até a próxima com o programa Conexões.